Olá, estamos começando aqui pela TV Galega, o canal 20 da NET, mais um programa Ortofaz Saúde Bucal. E se você tem problema com ronco ou apneia do sono, você é nosso convidado a assistir o programa de hoje. Muitas pessoas sofrem com um ronco, mas poucas sabem que na maioria dos casos, um dentista pode ajudar a resolver o problema do ronco, que pode ser sintoma de doença muito mais grave, entre elas a apneia do sono. Em casos extremos, o paciente pode chegar a ter um infarto do miocárdio e até um AVC, o acidente vascular cerebral ou derrame. O dentista muitas vezes é o primeiro profissional da saúde a ter esse contato com o problema. Muitos dormem na cadeira do dentista e não é porque confiam cegamente no profissional. Quem sofre de apneia não tem uma boa noite de sono e acaba com sonolência durante o dia. Depois que o dentista identifica os sintomas, o paciente é encaminhado para comprovar a apneia através de exames como a polissonografia. A apneia do sono é uma doença caracterizada por paradas respiratórias. A pessoa tenta respirar, mas o ar não consegue passar e com isso, o sistema nervoso envia um alerta que faz a pessoa acordar e retomar a respiração. A falta de oxigenação sanguínea pode levar a um infarto e até um AVC. O fenômeno acontece por conta do estreitamento da orofaringe, a região que fica atrás da língua, e o ronco é resultado da vibração produzida pelo ar que fica preso no local. E essas paradas acontecem com muito mais frequência do que imaginamos. Uma pessoa saudável pode ter até 5 paradas respiratórias por hora. Em casos de apneia mais grave, o paciente chega a ter mais de 30 paradas neste mesmo período. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. César Andraus, da clínica Ortofaz. As pessoas que têm esse problema, Dr. César, devem se preocupar? Sem dúvida, né? Engana-se quem pensa que roncar seja apenas uma circunstância incômoda. É um sintoma que requer atenção e que, se não for tratada devidamente, pode causar uma série de situações de risco. O ronco é um problema que atinge cerca de 40% dos homens adultos e 30% das mulheres, e que se torna mais frequente com o avanço da idade. Estima-se que esteja presente no sono de 60% das pessoas com mais de 55 anos. Com o passar dos anos, a musculatura da garganta ela se torna mais flácida e, assim, mais propensa à vibração e à obstrução. Outro complicador é deitar de barriga para cima. Nesta posição, o palato mole e a úvula, que é a campainha, né, por causa da gravidade, tende a se encostar sobre o fundo da faringe, né, e a língua, o fundo da língua, e vai impedir a passagem do ar, caracterizando o quadro de apneia. A apneia do sono prejudica as atividades diárias normais do portador, que para de respirar diversas vezes durante o sono. E assim, o corpo não recebe oxigênio suficiente para manter suas funções vitais. O ronco é um ruído provocado por estreitamento da obstrução das vias aéreas, das vias respiratórias superiores durante o sono. Esse estreitamento dificulta a passagem do ar e provoca a vibração dessas estruturas, e o ronco pode ser considerado normal quando uma pessoa está dormindo de barriga para cima, porque a musculatura da garganta, né, fica mais flácida e a língua cai um pouco para trás, e com isso provoca o ronco. Mas é classificado como patológico quando ocorrem grandes vibrações e ruído intenso. O ronco pode ainda ser sintoma da síndrome da apneia obstrutiva do sono. É uma patologia caracterizada por parada respiratória com duração de pelo menos 10 segundos nos adultos e 2 ou 3 segundos nas crianças. É possível prever o problema simplesmente com uma fita métrica. Põe a fita aqui no pescoço e mede. Se a medida for maior que 42 centímetros para os homens e acima de 40 centímetros para as mulheres, isso significa que já pode aparecer o ronco e a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Isso porque ocorre um acúmulo de gordura nessa região aqui. Por isso a medida sendo nos homens acima de 42 centímetros, nas mulheres a partir de 40 centímetros. O ronco é uma obstrução das vias aéreas respiratórias superiores durante o sono, que pode ocorrer em razão natural do contato das paredes musculares da faringe, que tem diminuição do seu tônus induzido pelo repouso, e a própria perda
da elasticidade que ocorre com o decorrer da idade, ou decorrente de uma obstrução nasal devido ao aumento do volume de secreções, produção de muco, desvio de septo, as rinites, sinusites e uma série de outros fatores, como aumento das amígdalas, a inflamação de amígdalas também pode provocar, e também como ganho de massa gordurosa no pescoço. A pessoa pode ter também aqui o osso pequeno, a mandíbula pequena, pode ter a língua também um pouco aumentada. Todos são fatores que podem levar a esse tipo de problema. Agora, os fatores de risco, eles funcionam como agravantes do problema. Por exemplo, pessoas que têm o pescoço assim mais grosso, mais curto, a obesidade, ingestão de bebidas alcoólicas, né, principalmente antes de dormir, uso de medicamentos para dormir ou calmantes, né? Dormir de barriga para cima, como nós falamos, os excessos de alimentos antes de dormir, além de cigarro também. Dr. César, e qual é o diagnóstico? Como é que se faz para chegar até esse diagnóstico? Porque eu acredito que muitas pessoas que têm esse problema nem sabem. Exatamente. As pessoas que têm o problema não sabem. Quem dorme do lado, né, ou quem dorme no mesmo local, é que sofrem, na verdade, né? Então, o diagnóstico da apneia pressupõe a participação de especialistas em diferentes áreas. A conduta inicial é levantar a história do paciente, ouvindo uma pessoa próxima, pois dificilmente quem sofre de apneia tem consciência do que lhe acontece durante o sono. O exame físico criterioso feito pelo especialista e a polissonografia ajudam a fechar o diagnóstico. Dr. César, esse exame, polissonografia, o que é esse exame e por que é necessário fazer? A polissonografia é o exame feito na clínica do sono, onde a pessoa dorme uma noite e é monitorado em vários aspectos do seu sono, como as contrações musculares, problemas respiratórios e cardíacos, entre outros. É necessário para se detectar a apneia do sono. É através da polissonografia que se pode medir se o paciente tem uma apneia leve, moderada ou grave. Também podemos verificar se existem outros distúrbios do sono que têm sintomas parecidos com a apneia, mas tratamentos diferentes. Também, para que se possa avaliar o resultado do tratamento, faz-se uma polissonografia antes e uma depois, para se comparar os resultados e ver a evolução do tratamento, se está indo tudo bem. Mas se o problema for a respiração bucal, o otorrino pode propor a medicação antialérgica ou mesmo cirurgia para a retirada de adenoides e amígdalas, e indicar sessões de fonoaudiologia para corrigir vícios de respiração. Em casos de obesidade, recomenda-se a perda de peso, né, entre outras medidas possíveis para o tratamento. Depois, então, de diagnosticado a apneia, existem vários tratamentos que podem ser feitos, cada um para cada caso. É isso, Dr. César? Sem dúvida, né? Há alguns tipos de tratamento dependendo de cada caso, né? Porque a apneia ela pode ser leve, moderada, como também pode ser grave, né? Pode ser severa. Então, depois de diagnosticar a apneia e verificar o grau em que ela se encontra, é possível indicar o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Em graus menos severos, né, ou nós podemos fazer o uso de aparelhos intraorais, que é o dentista quem faz, que traz até 80% de resultados positivos. Eles podem ser utilizados como retentores da língua, mantendo a língua mais para frente, né? Em outros casos também para reposicionar a mandíbula. Você vai ver através das fotografias e imagens desse aparelho na boca, né, mostrando como é que é. Isso ele provoca o avanço dessa parte aqui, com isso abre mais a garganta do paciente, vamos dizer, né? Aumenta a passagem do ar. A maioria chega à normalidade com o tratamento. Ocorre redução no índice de apneia e, consequentemente, a oxigenação do sangue também aumenta. Também há melhoras na qualidade do sono, já que o paciente vai acordar menos vezes durante a noite. Já para os casos mais graves, ou que não apresentarem boa aceitação do aparelho, são indicadas cirurgias para melhorar o padrão da face ou o uso daquele aparelho CPAP,
que é uma sigla em inglês que significa pressão positiva contínua das vias aéreas. Você observa nas fotografias como é que é esse aparelho, como é que o paciente usa à noite esse aparelho. O aparelho envia colunas de ar por pressão, né, que desobstruem as vias respiratórias do paciente. Mas veja como é o aparelho, né, os dois tipos de aparelho. Nos quadros mais leves e moderados do ronco e apneia, a pessoa deve controlar os fatores de risco e a posição de dormir pode ser uma forma eficaz de tratamento para obrigar-se a dormir de lado. Uma boa estratégia é costurar um bolso nas costas de uma camiseta ou do pijama e colocar uma bolinha, dessas bolinhas de ping-pong, né, atrás, que com isso a pessoa se incomoda, ela vai ficando de lado, não dorme de barriga para cima daí, né. Pode também ser útil usar à noite um aparelho como uma prótese móvel, como você vê na foto, né, que ajuda a manter a boca fechada e a projetar a língua um pouco para frente. Para os casos graves, a melhor indicação é esse PAP, né, que você observa, ou uma cirurgia nos casos mais severos. E o ronco também atrapalha, né? Além de atrapalhar a pessoa que está passando por esse problema, atrapalha o companheiro ou a companheira, as pessoas da família, porque tem pessoas, na minha família, tem pessoas que roncam muito alto, doutor César. Mas é verdade. Onde eu moro, eu não sei quem é, entendeu? Não quero ofender ninguém, né? Mas à noite eu escuto o vizinho roncando, quer dizer, é tanto barulho, né? Que... Agora imagine quem dorme do lado, né? Então, realmente, o ronco ocasiona um barulho desagradável e produz efeitos negativos na vida da pessoa. Estudos comprovam que é um dos fatores que levam ao divórcio de vários casais. A obesidade também é um grande fator, principalmente no homem, onde o ganho de peso é comum aqui nessa região do pescoço, do tórax e abdômen, nas partes mais superiores, né? Com a mulher ocorre diferente, o acúmulo de gordura se dá mais na região dos seios, do quadril, né? E isso também é importante o homem ter esse cuidado, as pessoas terem esse cuidado, né? Porque essa gordura faz com que o diafragma, que é um músculo que tem aqui, se eleve, né, para cima, interferindo na respiração, né? Então, a apneia do sono, ela aumenta o risco de ter hipertensão, infarto, que nós já falamos há pouco aqui dos problemas ocasionados que vêm em consequência desse tipo de problema. E, doutor César, qual é a relação entre o ronco e a apneia? Toda pessoa que ronca necessariamente não tem que ter apneia, mas toda pessoa que tem apneia ronca, entendeu? Então está aqui uma coisa que vamos esclarecer aqui. A apneia é um estágio avançado do ronco, quando ocorre uma parada respiratória provocada pelo fechamento aqui da faringe, né? A pessoa que sofre desse distúrbio, ela pode acordar geralmente assustada, né? Mas ela não se dá conta, ela acorda, mas esqueceu que acordou, vamos dizer assim, no outro dia, né? No adulto, considera-se a apneia após 10 segundos de respiração interrompida, né? Como a criança tem uma reserva menor, né, de oxigênio, depois de 2 ou 3 segundos a criança também acorda. O sangue já está pobre em oxigênio a partir desses segundos, né? Vamos dizer, 10 segundos no adulto, 2, 3 segundos na criança, né? Então, menos sangue é oxigenado, e isso pode ter consequências sérias, né, a pequeno, médio e longo prazo. Portanto, o ronco tende a trazer um sinal de alerta importante quanto ao tratamento da apneia. Em casos mais graves, o mais recomendado atualmente é o uso da máscara de silicone, como você vê nas fotos, né, que a pessoa utiliza à noite na hora de dormir. Ela fica acomodada aqui nas narinas, né, fica fazendo pressão e o aparelho, então, através de um ventiladorzinho, de uma ventoinha, joga ar comprimido para o nariz e dilata a garganta, que abre para a passagem do ar. Já nos casos de apneia leve ou moderada, ela pode usar um aparelho removível, né, chamado SOS apneia, que nós fazemos lá na clínica, né. A apneia para os casos leve e moderado, é um aparelho que o dentista faz, né? Então isso resolve em 80% os casos de ronco e apneia. Esses problemas são frequentes no homem a partir dos 30 anos de idade e nas mulheres a partir da menopausa.
Recentemente, o tratamento através dos aparelhos orais, confeccionado pelos dentistas, tem ganho importância no tratamento desses problemas, pela facilidade da adaptação e eficácia dos aparelhos, que vem ganhando espaço como uma das principais formas de tratamento para esses problemas, quando no nível leve e moderado. Esses aparelhos eles são construídos de modo a posicionar a mandíbula, que é esse osso aqui, né, mais para frente, possibilitando que a passagem do ar na garganta fique desobstruída. Existem algumas limitações que precisam ser avaliadas muitas vezes com o auxílio do médico do sono e da polissonografia, que nós acabamos de falar, que é aquele exame que a pessoa dorme na clínica e é monitorada em todos os aspectos do seu sono. Então isso significa que nem todas as pessoas podem usar esses aparelhos, Dr. César, é isso? Também o aparelho é contraindicado em casos onde a gente já prevê que os resultados não serão assim muito compensadores, né? No caso de pessoas com obesidade, né, muito obesas, problemas de articulação temporomandibular, né, isso tudo dificulta, né? Inclusive pode até agravar algum problema que o paciente tenha. Mas esse aparelho, esse US apneia, que é um aparelho removível que a pessoa só vai colocar na hora de dormir, ele tem que ser ativado semanalmente. Você observa na fotografia que do lado ele tem um parafusinho. Esse parafusinho é para ir trazendo o osso aqui mais para frente, para ir abrindo as vias aéreas ali, a garganta do paciente, vamos dizer assim. Como é que funciona esse aparelho, Dr. César? Como nós acabamos de dizer, né, o aparelho ele funciona avançando a mandíbula, trazendo a mandíbula para frente, porque esse aparelho ele fica bem firme, ele fica bem apoiado sobre os dentes, né, fica firme na posição e faz o avanço. Então, toda semana nós ativamos, né, um pouquinho aquele parafusinho para ir trazendo, né, para que não ocorra de uma vez só, tem que ser aos poucos. Então, faz com que os tecidos aqui da garganta se estiquem, aumentando a abertura para a passagem do ar. E esse avanço, né, da mandíbula estimula um reflexo que faz a musculatura da faringe e em volta da faringe ficar mais tensa, mais firme, evitando o ronco. Com isso ela não vai ficar, vai cair, vamos dizer assim, né? E mantém a mandíbula também presa ao aparelho mais para frente, né? Então essa faz com que a mandíbula não caia durante o sono, a pessoa não abra a boca, vamos dizer assim, né? Pois esse movimento de abertura geralmente é seguido de um reflexo que faz a língua também ir para trás, obstruindo a passagem do ar. É isso que o aparelho faz. E a pessoa que usa esse aparelho, significa que ela pode ficar um dia curada do ronco ou da apneia? O aparelho, ele não cura a apneia. O aparelho não produz nenhuma mudança física no paciente. Ele resolve o problema apenas enquanto estiver sendo usado. É mais ou menos que nem você quando usa óculos, né? Nós usamos óculos, né, que corrigem a nossa visão, mas não modificam o olho. Assim também funciona o aparelho. Infelizmente, nessa situação, somente assim. E por que é necessário se preocupar tanto com a apneia? Como durante o programa nós falamos dos problemas né, que podem trazer, né, apesar do ronco ser o problema mais incômodo, a apneia do sono é o problema mais importante e precisamos nos preocupar com ela, pois ela afeta vários órgãos do nosso corpo, principalmente o coração, e pode aumentar em até 30% a possibilidade de desenvolver arritmias, hipertensão, infarto, derrame cerebral. Agora imagine, você para de respirar, quando você vai retomar, dá aquele soco, porque o coração tem que bombear sangue, então força demais, né? Dá uma sobrecarga no coração cada vez que a apneia ocorre. Então, digamos que a pessoa tem uma crise de apneia, ela pode vir a morrer por causa dessa crise de apneia? Não, morrer não, né? Ela não, porque o nosso cérebro, ele controla o nível de oxigênio e gás carbônico no sangue. Então, quando o nível do oxigênio e do gás carbônico se alteram, né, a pessoa acorda porque o coração dá aquela pancada, como nós acabamos de falar. A apneia não mata, mas aumenta muito a chance de desenvolver doenças que matam, como o infarto do coração e os derrames cerebrais. Bastante interessante o tema de hoje, né, Dr. César? Muito interessante. Né? Tenho certeza que muita gente em casa se identificou, né? Porque tem alguém lá que ronca. As pessoas que roncam, às vezes, elas são motivos de piada, né? Junto com outros colegas, assim, em pescaria, ou fazer, né, às vezes, vai viajar, dormir em hotel com outras pessoas que não são
da intimidade, né? É até constrangedor, mas é isso que realmente ocorre com os roncadores. Mas tem solução, é só você procurar aí uma das clínicas Ortofaz na rua 7 de setembro ou ali na rua 15 de novembro e acompanhar também sempre os nossos programas aqui pela TV Galega, sempre às terças-feiras às 20 horas e também com reprise às quartas-feiras às 14 horas, o programa Ortofaz Saúde Bucal. Obrigada pelas informações, Dr. César. Eu que agradeço muito a sua audiência, estamos à disposição. Um abraço a todos e até a semana que vem.